estamos no último bloco do programa Eclésia dessa noite. Estamos falando sobre as ordens menores, né? As etapas que os seminaristas passam antes ainda de ser ordenados diáconos ou sacerdotes, né? Falamos sobre a tonsura, hostiário, o fosseiro, ou, por exemplo, esses que são antigos, não estão mais em uso. O exorcistato também não está mais em uso. O acolitato, leitorato são ordens menores que ainda estão em uso. E a gente estava falando bastante sobre o subdiaconato, né? Que está em uso em algumas comunidades que adotam o rito antigo latino e entre as igrejas de rito oriental também ainda está em uso. Liga pra gente, daqui a pouquinho no último bloco, mas liga rapidinho que já já a gente vai fazer o sorteio desse livro que conta um pouco sobre alguns milagres atribuídos a Santa Filomena, tá bom? Todo mundo que ligar, mandar e-mail ou mensagem via WhatsApp, já já a gente vai sortear esse livro. Bom, então como eu estava explicando, né, Padre Guido, o senhor recebeu lá em 1972 o subdiaconato, Sim. que é no finalzinho da regra que logo depois mudou, né? Exato. Foi abolido o subdiaconato no rito latino tradicional. Sim. E no último domingo eu também tive a graça de receber o subdiaconato, segundo as tradições maronitas. Que ainda continua. Que ainda continua, né, Padre Guido? Padre Guido, eu participo mais ou menos, há quase 10 anos, de uma paróquia maronita, que é a paróquia São Charbel, na cidade de Campinas, a gente está aqui na região de Campinas, que é a paróquia, justamente a paróquia maronita. Então, vamos botar agora algumas imagens para ilustrar tudo o que a gente está dizendo, a gente pode ir comentando, inclusive. Solta para a gente, diretor, algumas imagens, então, da minha ordenação subdiaconal que aconteceu no último domingo. Tá aí, ó. O bispo é Dom Edgar Madi, que é o bispo maronita do Brasil. E eu recebi, Padre Guido, 3 etapas das ordens menores. A primeira delas foi o de cantor. O cantor tem a função também de animar, por exemplo, a comunidade para cantar o salmo, para preparar o povo para isso também. Eu recebi o leitorato, que está presente aí em toda a igreja, que a gente comentou bastante. E como o senhor também recebeu o subdiaconato, de acordo com as tradições maronitas, né? Como a gente está vendo por aí. Quer dizer que o próximo grau seria o diaconato agora, conforme a tradição maronita, ou tem mais alguma coisa? Não, é justamente o próximo grau, é o diaconato mesmo. Diaconato. A última etapa antes do diaconato é o subdiaconato, né, Padre Guido? Eu estou me preparando para que, se Deus quiser, eu consiga chegar até o diaconato. Aliás, para ficar bem claro, Padre Guido, a gente já falou, mas repete para a gente, quando a gente está vendo as imagens ali da ordenação subdiaconal. Certo. O subdiaconato ainda não é o sacramento da ordem. Não, não é sacramento da ordem maior, né? Pertence a ordens menores, ou, usando a palavra moderna, ministério ainda, tá? Ministério menor, certo? Agora, ordens maiores nós entendemos o diaconato, o sacerdócio e o episcopato. Muito bem. A gente está vendo outras imagens. Aliás, quero agradecer a TV Canção Nova, que nos cedeu essas imagens. Muito obrigado aos amigos da TV Canção Nova que nos cederam essas imagens para que a gente mostrasse aqui, fosse possível a gente ter acesso então a essas imagens. Então, o bispo oriental, ele sempre usa uma cruz, Padre Guido. É chamada cruz de bênção, né? Ele sempre ali fica nas mãos, em todos os ritos, seja no batismo, durante a missa, ele dá a bênção com essa cruz. E naquele momento, então, ele estava rezando ali sobre... A gente já mostrou aí no começo do programa, né? A tonsura, mantém então o costume segundo os maronitas, que é cortar o cabelo, né, Padre Guido? Em forma de cruz. Em forma de cruz. Já vai entrar, a gente vai ter mais imagens da tonsura. O bispo está fazendo as orações específicas. A língua litúrgica maronita é o aramaico, né? E todos eles, então, são libaneses, o bispo é libanês, então o árabe também está muito presente. Alguns momentos a gente ouve ali algumas orações em árabe. Tem alguns trechos também do aramaico. Aliás, o aramaico é a língua que Jesus falava, é uma honra receber, então... Vamos ouvir um pouquinho, então, vamos ouvir. Aqui é a tonsura. A tonsura. باسم الآب والابن والروح القدس آمين. Então, essa foi a tonsura que eu recebi, que a gente estava comentando. O bispo corta em sinal da cruz, né, Padre Guido? Sim. Faz 4 cortes na cabeça, segue no mesmo estilo do antigo rito romano, né? Isso é idêntico, né, Padre Guido? Lá é assim também. Exato. A gente tem mais imagens ainda, Bruno? Acho que a gente tem mais um pouquinho das imagens. Na sequência, o Bruno vai colocar para a gente ainda mais imagens. Então, a gente está mostrando a minha ordenação subdiaconal, que eu recebi no último domingo na paróquia São Charbel.
Para ilustrar tudo que a gente está comentando aqui, né? Aliás, 2 pessoas da bancada que receberam o subdiaconato, isso é raro, né, Padre Guido? O Padre Guido no finalzinho, né, do costume latino, que mudou lá em 72, e eu nesse domingo. Nesse momento, olha só, Padre Guido, o bispo está abençoando a estola subdiaconal. Ela parece com a estola do diácono, só que usa do lado ao contrário. O subdiácono, um subdiácono maronita, apoia a estola no ombro direito. Sim. E depois é ao contrário. Nesse momento, o padrinho, que é o padre Silvano, o meu padrinho aí da ordenação subdiaconal, conduz em procissão, então, o recém-ordenado subdiácono, conduzindo ali pela estola subdiaconal, né? Conduz até o fim da igreja, para aquilo, até a porta da igreja, para aquilo que o senhor comentou agora há pouco, sobre a questão das portas. Das portas, sim. Tem o símbolo, o subdiácono abre e fecha a porta também, porque também é a função do subdiácono fazer isso, né? Sim. Então, ó, conduz em procissão até o final da igreja, tá vendo? Olha, o subdiácono abre e fecha a porta nesse símbolo, que também tem a ver com o serviço desse, o senhor tinha comentado agora há pouco, né, Padre Guido? Exato. E também aí na sequência, o subdiácono toca o sino, que também é a função do subdiácono tocar o sino. Então, simbolicamente, também toca o sino, representando o serviço do subdiácono. Tem algumas orações específicas em cada rito, nos casos maronitas é a mesma coisa, que o subdiácono pode fazer, inclusive ele apoia fazendo essas orações, ele apoia o sacerdote fazendo essas orações durante a missa. Naquele momento, o coral estava cantando uma música em árabe, e a comunidade aceita aplaudindo, então, a ordenação subdiaconal. Foi um momento muito bonito, eu gostei muito, estou muito feliz. Padre Guido, só para ficar bem claro aqui, bom, eu estou falando bastante hoje, hein, Padre Guido? Então, deixa eu falar pouco. Hoje é o seu dia, né? Tem uma imagem da minha família, é isso? A minha esposa e meus filhos, claro que estavam lá presentes, está aí, ó, a minha esposa Valéria e meus 3 filhos. Precisa ter o consentimento da esposa, né, Padre Guido? A esposa, seja no subdiácono ou quando vai ser diaconato, quando é casado, a esposa tem que autorizar, né? Senão não é possível, não é assim, Padre Guido? Exato, sim. Isso existe também no rito latino normal, sim, né? É normal, porque uma pessoa leiga que se torna diácono, né, a família deve estar plenamente de acordo, certo? E nós sabemos, né, que tem, inclusive, até algumas consequências que permanecem em vigor também no dia de hoje, né? Isto é, o diaconato é permanente para uma pessoa leiga, né? Casada, né? Casada e continua casado plenamente de pleno acordo com a sua querida família, certo? Deve ser uma pessoa exemplar, modelo de vida cristã na frente da sociedade e da comunidade, deve animar as várias liturgias, tem o poder de anunciar publicamente a palavra de Deus, não somente lendo o Evangelho, como também de celebrar, por exemplo, o casamento, o batizado em forma solene, né? Eu acho que também na Igreja Maronita tem tudo isso, né? Claro, certamente. O ministério do diácono, quando no casado, que é o meu caso, a presença da família é importantíssima, né? Tem que ter o consentimento da esposa, já tem que ter o consentimento agora, no subdiaconato, né? E, se Deus quiser, vou caminhar até chegar a ser diácono, por enquanto só sou subdiácono, se Deus quiser, se assim permitir, chegarei lá, mas tem que ter o consentimento da esposa, né? A gente tem mais as últimas imagens, que é a proclamação do subdiaconato, que foi no finalzinho da celebração. Põe pra gente aí, Bruno, pra gente encerrar. Eric foi ordenado subdiácono na Igreja de Deus em todos os altares da eparquia maronita do Brasil. Subdiácono em todos os altares da eparquia maronita do Brasil, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem, eu nem comentei rapidamente, meus pais, inclusive, estavam ali nas imagens, que passou rapidinho agora, meus pais, claro que a família está presente lá. Ô, Padre Guido, chegou uma pergunta de um telespectador aqui, você sabe o nome, Bruno? Me passou aqui agora, um telespectador está com a seguinte dúvida: com tantos ritos que a gente tem na igreja, em comunhão com Roma, que é o caso desse, né? Qualquer católico pode participar da missa desses ritos, seja greco-melquita, seja maronita, ucraniano católico, desde que não sejam ortodoxos. Dos ritos católicos, ortodoxos não. Ortodoxos não têm comunhão com o Papa. E a pergunta dele, como saber, Padre Guido? Será que o segredo justamente é saber se estão ou não com o Papa? Quem está mandando aqui, o Bruno está dizendo para a gente, nosso telespectador Joaquim. Sim.
olha, ninguém nos impede de participar dos ritos, né, que estão em sintonia com Roma, com o Santo Padre, o Papa, com a nossa Igreja Católica, né? Tantas vezes pode acontecer uma pessoa que viaja e onde se encontra, talvez tenha até ritos que não são os nossos, né? Mas que não tem nenhum problema. Agora, não é difícil descobrir que tipo de igreja é. Em primeiro lugar, fora da igreja sempre tem uma escrita, né? Para identificar. E não custa nada também informar-se, porque a igreja ortodoxa é verdade que tem tudo também dos mesmos sacramentos, porém não vive plena comunhão com a autoridade do Santo Padre, o Papa. Por isso nós devemos prestar muita atenção. A igreja não aconselha a frequentar estas igrejas, exatamente porque não acolhe no magistério da igreja. Oficialmente nós não podemos receber os sacramentos. Numa situação comum, no dia a dia, não podemos receber o sacramento nas igrejas ortodoxas, né? Vou dar 2 dicas aqui, viu, Joaquim? Por exemplo, toda vez que o Papa está celebrando uma missa lá em Roma, né, é comum a gente ver muitos bispos em volta dele. E às vezes a gente vê alguns bispos com algumas roupas diferentes, que são esses bispos orientais, cada um de acordo com a sua tradição. Se estiver concelebrando a missa junto, está em comunhão. Porque entre os ortodoxos não se concelebra a missa com o Papa. Eles podem até estar presentes, mas não estarão paramentados para a missa. Se está paramentado para a missa junto com o Papa, fica tranquilo, são católicos. Por exemplo, o bispo que é cardeal, né, que, vamos dizer assim, chefe da igreja maronita, é um cardeal, né, mora no Líbano, né, Dom Bechara. Ele estava presente no conclave que elegeu o Papa Francisco. Poderia ter sido eleito como qualquer outro cardeal que lá estava, né? Então, esses cardeais sempre estão presentes lá em Roma, né? Então, a gente vê, está concelebrando com o Papa, tem comunhão. No caso dos maronitas, você pode ficar tranquilo, porque os maronitas não têm ramo ortodoxo. Muitos desses orientais têm um ramo católico e o ramo ortodoxo. O maronita é o único rito oriental no mundo que nunca teve nenhum ramo fora da Igreja Católica. São católicos desde o seu início. São Marum, que morreu no ano 410, que iniciou toda essa história, continuou, a história é bem longa, nunca teve um ramo ortodoxo, nunca se separou de Roma. Aliás, na nossa lista de programas que já fizemos um programa sobre a Igreja Maronita. Se quiser, você pode assistir lá. Fizemos um programa sobre a Igreja Maronita, está disponível no site da rs21.com.br, clicou em programas, achou o programa Eclésia, vai lá na lista de vídeo, vai abrir todos os nossos programas aqui, todos estão disponíveis. O programa sobre a Igreja Maronita está lá. O programa sobre o exorcismo que a gente comentou também está lá. O programa sobre os paramentos litúrgicos que comentamos hoje também está lá disponível para vocês, tá bom? É isso. Padre Guido, eu acho que a gente está terminando o nosso programa. Antes do senhor vou me preparar aqui para o sorteio, enquanto o senhor sempre dá seus recadinhos finais e preparam para a bênção, enquanto a gente vai fazer o sorteio também. E nos preparamos também para a imitação de Cristo, né? Que esse vai ser o tema do próximo nosso programa. Isso é verdade. Na semana que vem a gente vai falar sobre a imitação de Cristo. Queria dar um abraço especial à família do seu Adalberto, Dona Ladi Gambolonga, lá de Criciúma, né? Também o meu afilhado Duarte, lá de Passos, e aos 2 jovens que estão acompanhando o programa de Bauru, Luiz Paulo Stefanelli de Andrade e Ramon Michelone Mascarello, né? Meus amigos. Termina o nosso programa, queremos parabenizar de uma maneira oficial o nosso amigo Eric, né, que se tornou subdiácono. Estamos todos curiosos já de saber a data do diaconato. Ainda não está marcado, não. Vamos caminhando. Eu divulgo aqui quando for acontecer. Mas a sua senhora está de acordo, Claro, plenamente. Senão não poderia. Exato. E nós desejamos santa perseverança, este compromisso de servir a Deus até com a comunicação, digamos assim, usando os meios modernos, para que a palavra de Deus seja cada vez mais conhecida e amada, né? É verdade. Vamos dar o sorteio agora ou dar a bênção? Vamos dar a bênção primeiro hoje, a gente faz sorteio depois? Então, vamos dar a bênção para todos vocês, prezados amigos, desejando muita paz, muita serenidade nas vossas famílias, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Amém. Muito obrigado, Padre Guido. Vou fazer o sorteio, então, do livro. O senhor já bem disse, na semana que vem, o tema é muito interessante, hein?
Vamos falar sobre a imitação de Cristo, que é um livro, Padre Guido, na semana que vem a gente conta certinho, mas que tem pelo menos quantos anos aí esse livro? Mais de 500. Mais de 500 anos. Inclusive foi o livro que inspirou Santo Inácio de Loyola a estabelecer o esquema daquele retiro típico dos jesuítas, né, de 30 dias. Né? E vai ser uma aula de profunda espiritualidade e gostaria que todos estivessem em plena sintonia conosco, porque cada vez mais se conhece e mais se ama como fazer para poder imitar a Jesus mais de perto, né? Muito bem, então na semana que vem o tema vai ser a imitação de Cristo, que é esse livro antigo e muito rico de espiritualidade católica. Bom, quem foi sorteado foi o Igaporã, Bahia, João Marcos Fernandes Neves. Então, o João Marcos Fernandes Neves, de Igaporã, Bahia, vai receber na sua casa esse livro de Santa Filomena, contando um pouco dos seus milagres. Santa Filomena é uma mártir da igreja, a gente tem poucas informações dela, pois o corpo dela foi encontrado, né, depois de muito tempo que já tinha sido morta, sem registro da história dela, ninguém quase conhece a história dela, né? Tinha a palma do martírio quando a encontraram, tinha a inscrição do nome, mas pouca gente conhece sobre ela. Agora, São João Maria Vianney, que a gente já comentou aqui, né, Padre Guido? Sim. Era grande devoto dessa Santa Filomena. Ele recomendava a devoção para esta grande santa, ele mesmo era devotíssimo e dizia para os seus penitentes, faça uma novena para Santa Filomena. Então, bastante coisa que a gente conhece da Santa Filomena é através do testemunho de São João Maria Vianney, que era devoto dela e tinha relações íntimas de espiritualidade mesmo com Santa Filomena, porque rezava para ela. Padre Guido, então semana que vem a gente se encontra para falar sobre a imitação de Cristo, esse livro muito antigo e importante da espiritualidade católica. Não deixe de acessar o nosso site rs21.com.br, assistir os programas que lá estão disponíveis. E a gente se encontra então na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.